Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Zoom Debate, o programa de assuntos relevantes da TV Zoom, também disponível no YouTube, no Spotify. Eu sou Roosevelt Conci e vamos discutir hoje o cenário atual e as perspectivas do mercado imobiliário no estado do Rio, no Brasil e aqui na nossa região de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, naturalmente em todo o interior do estado. Abordaremos temas como a valorização de bairros, o impacto das taxas de juros, tendências de sustentabilidade, desenvolvimento urbano, as barreiras e também as possibilidades para investidores e muito mais. Para enriquecer nossa discussão, contamos com a presença de dois especialistas do setor, Gabriel Ruiz e Pedro Ruiz, dois irmãos que vão contar aqui a história de sucesso da empresa deles, da empresa hoje que é sucesso no interior do estado do Rio de Janeiro. E vamos iniciar nossa análise com o panorama atual do mercado imobiliário. Aguardem aqui, daqui a pouco a gente volta. Até já! Olá! Estamos de volta e hoje num programa que sempre vocês ficam esperando qual é o tema, né? Para saber se o tema tem a ver com vocês. Eu digo para vocês o seguinte, esse tema tem a ver com todos, né? Porque quem é proprietário, quem é locatário, quem quer adquirir um imóvel ou quem não quer adquirir um imóvel, quem está vivendo de favor, né? Mas vive debaixo de um teto. E o que nós vamos falar é exatamente disso. Falar de imóveis, falar do mercado imobiliário. E nós estamos aqui hoje com dois amigos, né? Eu posso dizer assim, o Gabriel. O Gabriel, ele é advogado, formado pelo IBMEC, diretor executivo do Grupo Primos, né? Da Predial Primos e da construtora Primos, Mármores, Granitos e Segue Primos, né? E é conselheiro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, Industrial e Agrícola e também é o presidente da Comissão de Jovens, o chamado COGEM, né? E também ele tem hoje uma atribuição de ser, junto lá à família, um dos líderes da empresa Primos. Gabriel, prazer estar com você aqui novamente. Já estivemos aqui em outra situação, falando lá dos jovens empresários, mas hoje vamos falar daquilo que você, onde você foi gestado, né? Onde tem uma história familiar de alguns anos. Eu queria que dividisse depois, se deixasse um pouquinho para o Pedro, senão está escado, o Gabriel conta tudo. Mas a gente fala o seguinte, Gabriel por Gabriel, quem é Gabriel e um pouco da história, o que fez você chegar até aqui hoje. Russo, primeiramente é um prazer estar aqui mais uma vez, né? O trabalho que o Zoom Debate faz de trazer muito conteúdo para todos os telespectadores, ouvintes, né? Que seja qual plataforma for. Então quero te agradecer o convite, a amizade e dizer que é uma honra a gente estar aqui podendo falar um pouco sobre o mercado imobiliário, que é a nossa paixão. A gente nasceu dentro disso, é uma coisa que a gente vai falar que veio desde o nosso avô, né? E aí sim a gente foi construindo junto esse grupo, né? Que hoje vai fazer 60 anos agora em 2026. E então, Gabriel Ruiz é advogado, formado pelo IBMEC Rio, sou especialista no mercado imobiliário e volto para Friburgo em 2012, né? Para continuar, né? Trabalhar no grupo, né? Na Predial. Na época eram apenas a Predial e a Primos Construtora. E então a gente inicia aí, eu sempre amei, né? Eu sempre brinco que desde novo eu sempre gostei muito de estar dentro da Predial. Desde novo, meu pai sempre motivou a gente a estar lá dentro, se interessar. Então a gente, eu lembro quando eu era novo que eu vinha, que às vezes férias escolares e eu queria ir pro country club. Meu pai falava, olha, você vai, mas um período você tem que ir lá pra Predial. Você tem que não, eu gostaria que você fosse, que nunca foi nada obrigado, nunca foi nada imposto. E a gente sempre gostou muito de estar lá dentro. Então a gente já tinha algumas funções que ele passava pra gente. Isso é muito bacana, né? Porque é uma coisa que tá dentro da gente. A gente foi criado em trabalhar duro, em acordar cedo, em a gente poder estar contribuindo e estar crescendo junto com a empresa. E eu acho que os resultados estão aí. A gente tem o exemplo do nosso avô, Silvio Ruiz, que é uma pessoa que ficou marcada, que fez muito pela cidade de Nova Friburgo, que fez muito
para muita gente que teve, né, que infelizmente nos deixou ano passado, em 2024, né? Mas a gente também tem um exemplo do nosso pai, do Silvio César, que já está há mais de 35 anos lá na empresa, que conseguiu melhorar ainda mais, crescer ainda mais, e a gente já está lá há 15 anos, eu, o Pedro, meu irmão, que vai se apresentar, que está aqui, e o Caio, né? E o Rafael também, que faz parte da sociedade na Primos Construtora, e a gente tem esse prazer de trabalhar juntos em família, que todo mundo fala, trabalhar em família. Para mim é um prazer. A gente é muito unido, isso é uma coisa que nosso pai sempre falou muito com a gente, da gente fomentar essa união, da gente ser muito unido. Claro, né, até nas diferenças, na hora que a gente for discordar, o respeito sempre imperar, a gente sempre saber dialogar, e tem dado muito certo. Então, graças a Deus, é um orgulho muito grande a gente estar nessa caminhada. E eu vou deixar até o Pedro falar das nossas outras empresas, a SEG Primos e a Gran Primos, que também fazem parte do grupo com muito orgulho. Mas eu queria antes saber o seguinte, esse negócio de triatleta e tal, porque aqui a sede da nossa TV é em Nova Friburgo, aqui a gente sempre fala isso para posicionar, porque às vezes as pessoas falam aqui, hoje nós geramos imagem para Nova Friburgo, para Teresópolis e para Petrópolis e para um pool de emissores, de mais de 100 emissoras em São Paulo, uma startup chamada Sul TV. Se você tiver uma Smart TV em casa, Samsung ou LG, você pode baixar o aplicativo da Sul TV e ali você vai procurar a Zoom, a TV Zoom. E aí você vê no conforto da sua casa. E aí, mas acontece o seguinte, aqui em Friburgo não tem mar, né? E aí o Gabriel coloca lá no perfil dele, lá ele em alto mar e tal, e fazendo lá. E aí, esse negócio de triatleta? Então, na verdade, eu faço maratona aquática, eu sempre nadei, desde novo, competia, né? Eu, Pedro também, a gente sempre teve o esporte muito ligado dentro da nossa vida. Eu acho que o esporte ensina muito. A gente que é empresário, a gente que empreende, ele traz muitos ensinamentos, né? Da gente ser persistente, da gente, quando quiser conquistar objetivos, a gente ser determinado a buscar aquilo ali, a gente treinar para aquele objetivo e saber também que às vezes você não vai ganhar sempre e saber aprender tanto com as vitórias quanto com as derrotas. E há um ano atrás eu voltei a fazer o que eu sempre amei. Eu fiquei desde que eu fui para a faculdade em 2009, eu parei praticamente, né, até um pouco antes, e eu voltei e estou muito feliz. Então, eu sou muito motivado em competição, né? Então, eu voltei a competir, mas um pouco diferente nas travessias aquáticas, nas maratonas. Antes era nas piscinas, já tinha até feito algumas maratonas, mas então a gente faz maratonas aquáticas em mar, represa. A gente fez uma agora em Capitólio, que eu nadei 11 quilômetros. E bem legal, assim, é bem gratificante, que é um desafio pessoal, claro. É legal de disputar pódio, graças a Deus tenho tido bons resultados, conseguido obter resultados nas minhas categorias, que tem motivado a cada vez mais treinar. Consigo conciliar bem. Bacana, você vê, 11 quilômetros, hein? Não é fácil não. E agora o Pedro. Pedro é um jovem empresário, mas já assumiu aí atribuições aí na empresa lá, que é a Primos, é engenheiro civil, sócio da Predial Primos, da Primos Construtora, da Gran Primos e da recém-lançada SEG Primos, voltada ao setor de seguros. Aqui a gente tem, Pedro, como eu passei para o Gabriel, aqui a gente falei um pouquinho de vocês, mas eu queria que você se apresentasse Pedro por Pedro. Quem é o Pedro? Como é que o Pedro se vê? O Pedro também tem essa também de ser triatleta, depois conta pra gente que eu sei, mas deixa você contar. Como é que você onde você se dedica, onde você se esconde nos finais de semana, e às vezes à noite também, né? Prazer estar com você, tá? Prazer enorme estar aqui no Zoom Debate. A gente poder bater um papo, contar um pouco mais sobre a nossa história. Né? Eu sou o Pedro, tenho 28 anos, casado com a Ana Rita e um amante dessa região serrana, especialmente Nova Friburgo. Para mim, como eu disse, é uma honra muito grande estar aqui do lado também do meu irmão. Eu acho que, como o Gabriel mesmo disse, a gente tem essa questão do legado da família muito forte dentro da gente. Desde quando a gente nasceu, também corre na veia essa questão do empreendedorismo, né? A gente sempre gostou, a gente sempre foi, como o Gabriel mesmo falou, a gente teve o nosso avô como um espelho, né? Ele foi o que iniciou toda essa trajetória hoje do grupo, né? E que a gente vai
com certeza falar bastante aí durante o Zoom Debate. E então é isso, assim, hoje eu fico mais voltado na parte também da Primos, né, construtora. É uma empresa de mais de 25 anos de mercado, mais de 30 empreendimentos na cidade. Há 5 anos a gente fundou a marmoraria, né, a Gran Primos, que é referência hoje no setor. Somos pioneiros toda a linha da tendência da Cosentino, né, que é uma empresa, uma multinacional espanhola, referência também. Fazemos parte do grupo Loyalty, né, que é um grupo exclusivo de desconto, enfim. Isso aí foi uma empresa na qual uma conversa, né, uma oportunidade no setor que a gente viu. E agora, mais recente, também um pouco mais da Seg Primos, uma corretora de seguro. Né? Como eu disse, a gente sempre teve essa responsabilidade, né, e esse empreendedorismo na veia. Né? A gente sempre cresceu a vida inteira querendo trabalhar, querendo prosperar, querendo construir, deixar legado. Né? Isso aí eu acho que sempre foi uma coisa muito marcante que o nosso avô deixou para a gente, de a vida passar e a gente deixar legado. Então, esse é o Pedro, o cara apaixonado no que faz, apaixonado por trabalhar, apaixonado e sempre querendo mais. Então, esse seria eu. Mas você deixou de mencionar aí onde você se reserva aí fora do Grupo Primos. Já vi você com uma prática de um esporte que disse que você joga bem. Tem que falar com o Caio, saber com o Caio se tá nadando ou não, você... Não. Eu nadava bem pra caramba, porque ele, desde novinho, depois ele parou, mas ele nadava muito bem. Mas ele tá na praia ainda, né? Não, tô na praia. Tô na praia, a gente brinca bastante lá o futevôlei, né? Esporte que cresceu muito aí no Brasil, no modo geral. E a gente acaba sendo um sossego aí, final de semana, reúne os amigos, joga futevôlei, distrai, brinca um pouco, pratica o esporte, como o Gabriel mesmo disse. O esporte também sempre, além do empreendedorismo, o esporte sempre muito ligado à nossa família. Isso aí, desde que eu me entendo por gente, o meu pai sempre acompanhando a gente, né, no esporte. E eu acho que é isso. A gente, durante a nossa vida, durante a semana, né, a gente busca sempre trabalhar de forma correta, e no final de semana a gente sempre tem que ter um hobby para poder espairecer, né? Então, o futevôlei hoje é um esporte que eu tenho me dedicado, tenho feito bastante e feito muito bem para mim. Olha, o público, às vezes, ele pode não entender como a gente dá um espaço tão grande para que os debatedores possam falar da sua vida e tal. É porque esse é exemplo. A gente tem que buscar práticas exemplares. Vocês dois falaram, o Gabriel iniciou falando que é importante a prática, tá, de uma atividade esportiva, onde você possa ali, você ser competitivo, como você é competitivo no mercado onde você atua, mas você saber que nem sempre você ganha, tá? E que o jogo, às vezes, não perde quem deixa de ganhar, né? Então, olha só, olha que coisa, como é que você pensa isso? É porque é a prática, você não tem um perdedor, né? E aí você tem, às vezes você fica feliz de ver o seu colega do lado de lá, que tinha dificuldade e hoje ele está chegando. Então, isso é importante para que a gente possa, para que vocês possam. Então, isso é uma lição que a gente traz, e vocês estão, e as pessoas gostam disso, né? Gostam de saber como é que é a vida e como é que vocês chegaram. Vocês fazem parte hoje de um grupo aqui na cidade, que é um grande grupo, é um dos maiores grupos aqui da cidade, né? Não só do mercado imobiliário, tanto é que vocês hoje têm uma diversidade, né? E isso é importante. Mas a gente começa então o seguinte, após essa apresentação, fazendo uma contextualização e nivelamento. A gente queria que vocês falassem o que é o mercado imobiliário, o que é essa coisa da obstinação de ter um imóvel, se isso continua, se não continua, e a partir daí vamos falar se tem histórico disso, como é que é, desde quando. Está com vocês, Gabriel e Pedro. Aí então, vocês dois vão se dividindo. O mercado imobiliário, a gente nasceu dentro dele, né? É o grande início de tudo. Tudo estava ligado ao mercado imobiliário, né? Vamos pensar em predial, uma administradora de imóveis, uma imobiliária, corretora de imóveis, administradora de condomínios.
E a gente foi o início de tudo. E todas as nossas empresas, por mais diversificadas, elas também têm um toque no mercado imobiliário, né? A construtora, nem preciso falar. A marmoraria também, né? E a corretora de seguro também, porque a gente iniciou focado muito nessa parte residencial. Também tem a parte de auto, tem a parte de vida, mas é onde a gente teve a ideia de iniciar, porque a gente pegou muita experiência durante a nossa vida toda empresarial. Então a gente resolveu ir por esse caminho e tudo mais, se especializar ainda mais. E o mercado imobiliário, eu sempre falo que ele é muito sui generis, né? Ele é um mercado que, nas crises, ele é sempre um mercado que ele é o primeiro a sentir alguma coisa e o último a voltar, né? Hoje nós temos um momento do país onde, né, para contextualizar, os juros estão muito altos, então muita gente fala, será que é o momento da gente investir em imóvel? A locação, a rentabilidade, se eu botar meu dinheiro aplicado, hoje está dando uma aplicação melhor. Será que é isso? Eu acho que tem várias visões que a gente pode pensar. Eu acho que tem várias questões importantes que a gente pode até trazer, né, para quem está em casa, para quem está no carro. A gente pode trazendo. Por exemplo, tem muita gente que fala a locação não dá uma rentabilidade tão boa. Realmente. Mas você já pensou em comprar bem um imóvel? Hoje, talvez você tenha oportunidades muito grandes no mercado, né? A gente tem muita oferta, tem muita gente precisando vender imóvel. E às vezes você consegue vender num preço bom. Então você ganha dos dois lados, além da rentabilidade também, você comprando o imóvel bem. Claro que o imóvel é um bom negócio, além da segurança, né? Que não preciso nem falar. O dia que tomarem o imóvel, que o imóvel não for um investimento seguro, acabou o Brasil, acabou o mundo. E então é por isso que a segurança do imóvel ela vai ser sempre muito um ponto muito forte, né? Dentro de um contexto macroeconômico, microeconômico, enfim, na economia, né? Pedro, o que a gente complementa o Gabriel? Então, na verdade, como o Gabriel mesmo disse, né, tudo começou na parte imobiliária, né, do grupo. São quase 60 anos de história que iniciou pelo meu avô. E a gente sempre cresceu a vida inteira, toda vez, essa questão do imóvel, de você adquirir, como você mesmo iniciou o programa. Todo mundo, ou você aluga, ou você mora de favor, ou você quer comprar um imóvel. Então a gente sempre teve isso como um investimento, né? Um investimento seguro, um investimento para a vida, né? O imóvel, como o Gabriel mesmo complementando um pouco o que ele diz, é uma segurança. A gente sempre entendeu como uma segurança que, mesmo com todas essas crises que já se passaram, né? Com todo o cenário econômico, o imóvel sempre foi um investimento seguro. E a gente, a vida inteira também, sempre teve o imóvel como o nosso investimento. A gente, toda a nossa rentabilidade, a gente está sempre investindo em imóvel, né? Seja, como o Gabriel, comprando bem, às vezes você compra para revender, ou você compra como um negócio. Então, o imóvel hoje, a gente ainda acredita, né, e os números mostram que são um investimento muito seguro, entendeu? Então, complementando um pouco do que o Gabriel disse, a gente a vida inteira sempre cresceu, né, e sempre quis investir por conta do nosso negócio, né, nessa questão no mercado imobiliário. E o mercado em si, assim, hoje em dia, por exemplo, a gente vê uma estagnação. Você vê muita oferta, você vê, né? A gente está aqui na cidade de Nova Friburgo, vamos dar um exemplo. A gente nunca viu, pelo menos eu, né, que sempre fui do mercado, eu nunca vi tanta loja, vazio, tanto imóvel comercial vazio. E é um momento muito complicado, porque a pandemia trouxe algumas mudanças, né? Essa questão do ponto físico, a internet, houve um crescimento dessas vendas online, o que acabou desestabilizando e mudando um pouco o paradigma do mercado. Estou falando no tocante à locação. E também a compra e venda, hoje, com essa questão dos juros, o investimento imóvel, claro que ainda vale a pena. Você tem que saber muito bem o que você vai lançar. Por isso que a gente, sempre quando vai fazer um estudo de um empreendimento, para a gente lançar, já falando da construtora, a gente sempre
hoje a gente toma o máximo de cuidado para a gente lançar empreendimentos que sejam realmente empreendimentos que vão impactar. E graças a Deus, os 2 empreendimentos que a gente lançou nos últimos 6, 8 meses foi um sucesso de vendas, né? Foi um empreendimento de vendas de Marbella ali nas Brownies, que são apartamentos de 3 quartos, que praticamente vendeu tudo no pré-lançamento. E também a Casa de Itália, que a gente está iniciando a obra, que é um diferencial que a gente trouxe. A gente sempre foi muito ligado em diferenciais, né? É um tipo de empreendimento que a gente trouxe dos grandes centros, que é São Paulo, Rio, que são estúdios, que a gente tem uma área de lazer que todos podem usufruir, vai ter um rooftop na Alberto Brown, e para investimento é muito bom, né? Hoje em dia essa questão do Airbnb, do locação por curtíssima temporada, tem crescido muito. A gente sabe que tem muitas discussões no âmbito jurídico sobre essa questão, e vai ser o primeiro empreendimento que ele vai estar 100% legalizado dentro das últimas decisões do STJ, que elas mexeram um pouco com essa questão. Então a gente vai fazer o primeiro empreendimento 100% legalizado para Airbnb, Booking, né, para esse aluguel por curtíssima temporada, e também, graças a Deus, foi um sucesso de vendas já no pré-lançamento. Pedro, aproveitando, o Gabriel já trouxe um tema que nós iríamos abordar lá à frente, mas é desse comportamento e de interesse do investidor ou de quem quer morar, dessa mudança. Num certo momento se buscou um tipo de imóvel com características tais, né? Isso está havendo E você tem imóvel para moradia, imóvel para investimento, e tal. Então, como é que é esse comportamento e essa evolução? Você que trabalha mais voltado na parte da construção, o que está se buscando? É claro que é o seguinte, nós temos que entender aqui que quem está nos vendo e ouvindo, nós temos um público diverso, um público plural. Não é o camarada que tem lá a grana de repente e está sobrando para comprar. Mas qual é o comportamento hoje da sociedade? É cada vez menor, né? Às vezes, ou ainda há a busca de um conforto que fala em tamanho, ou economia com tudo. Vamos começar a falar um pouquinho disso aí, por favor. Então, na verdade, falando um pouco até mesmo, né, da experiência que a gente tem, e até mesmo com os nossos clientes, hoje a gente tem uma gama de clientes que buscam, ainda tem a questão do investimento, né? Como o Gabriel disse, esse lançamento que a gente fez do Airbnb, tiveram alguns clientes que compram pensando na rentabilidade, né? Mas hoje a gente também tem aquele público da pessoa que às vezes mora numa casa, está procurando uma cobertura, né? Algo tentando diminuir, né, um pouco o imóvel que ele tem, o dia a dia dele, também é por conta de otimizar, né, despesa. Então a gente acaba tendo um pouco desses 2 públicos, né? A pessoa que investe, que pensa na rentabilidade, né? Que está ali sempre, todo empreendimento que a gente lança está comprando, e também tem o cliente que às vezes ele tem uma boa moradia, ele está querendo de repente ir para um apartamento, né? Querendo diminuir um pouco as despesas. Acontece muito hoje em dia a questão a pessoa ter uma família, os filhos ficam criados, né, para o mundo, né, como dizem, os filhos voam, e a pessoa às vezes tem uma casa grande e quer comprar alguma coisa um pouco menor, né? Então, essa questão hoje ainda está, no meu ponto de vista, um pouco dividida ainda, né? A gente tem tanto a questão da pessoa que quer o investimento, né, que está pensando na rentabilidade, e também o cliente que às vezes procura sair de alguma coisa maior para uma coisa menor. Exatamente. E também tem um outro ponto, né? O Pedro falou, complementando. As famílias, né? Os filhos voando, ou as pessoas querendo mais comodidade. Assim, às vezes a pessoa mora numa casa enorme e quer ir para uma casa menor, né? A gente tem lá o Parque César Guiné, no Cônego, a gente vê muita gente fazendo esse movimento. De pessoa, eu tenho uma casa de 5 mil metros, um terreno de 5 mil metros. Mas você vai lá naquele ponta daquele pedaço de terra lá, você vai? Então, assim, é muito questão de paradigma, de entendimento. As pessoas hoje não querem ter trabalho, não querem ter 3 jardineiros para cuidar do jardim, né? Então, a gente também viu esse movimento. Mas a gente vê as pessoas pensando muito
na hora de fazer o investimento. Então, é por isso que eu até comentei, introduzi, né, na minha outra fala. A gente tem que saber muito bem, então para isso você tem que conhecer o mercado, o que você está lançando. Primeiro, tem que estar no preço, tem que ter qualidade e você tem que ter um nome, uma história, e isso, graças a Deus, a gente tem uma história para entregar, né? Mas quem é o teu... Você falou um pouco, Pedro, também, então só para que a gente possa direcionar e saber o seguinte... Vocês têm um público, um perfil de público hoje que vocês já têm, que, como a gente fala, já tem um nicho de mercado e tal. Quem é esse público? Para que a gente possa, mas mesmo que seja um público, vamos supor, classe A, B, C+, ou direcionado. Direcionado, mas tem, naturalmente, você tem como prestar essa consultoria aqui, né, para qualquer nível. Não, nosso público, assim, a gente tem praticamente todos. Tem gente que sempre quando a gente lança a obra está aí fazendo investimento com a gente. Isso dá muito orgulho para a gente, uma responsabilidade muito grande. É classe B e A, normalmente é o nosso público, né? C, B e A. E é um público que, foi o que o Pedro falou, a gente tem a pessoa que vai para morar, depende do empreendimento também. Por exemplo, esse empreendimento ali da Casa de Itália que a gente lançou, é um empreendimento que ninguém vai morar ali. A gente sabe que são apartamentos que eles são, são menores, 25 metros quadrados, mas é o quê? Para o investimento, da pessoa fazer a alocação por diária, poder ter uma rentabilidade melhor. Então, esse estudo a gente fez e é uma coisa nova, um tipo de empreendimento novo que a região não tem, né? A gente buscou aí, não existe. É o primeiro empreendimento nesses padrões. Então, no rooftop vai ter piscina, toda a parte de lavanderia comum, coworking, toda a parte de sauna, churrasqueira. Então, isso pra lavanderia gente... compartilhada. Lavanderia compartilhada. E, então, você não precisa ter isso dentro do apartamento. A pessoa que vai locar aquele imóvel por 1, 2, 5, 10 dias, ela vai ter toda a infraestrutura no prédio já. Esse é um público... qual é o perfil desse público que vai para um... Vocês falaram o seguinte... eu não sabia que era 25 metros, né? A gente fala 25 metros, essa sala aqui, esse estúdio aqui, ele deve ter uns 15 metros, né? Então, quem é o público? É um casal em começo de vida? É alguém que vem para turismo? Não, ali, normalmente, os investidores, as pessoas que compraram, adquiriram, em grande parte não, 100% é para investimento e são pessoas já empresários, médicos, advogados, pessoas que já costumam empreender e gostam de investir em imóvel, né? Então, assim, foi bem bacana, porque nesse empreendimento em si, a gente pôde fazer uma parceria muito bacana com a Casa de Itália, que é uma associação centenária que tem uma história muito bonita em Friburgo. Então, a gente está fazendo esse projeto juntos, onde vai se chamar, né, Edifício Casa de Itália, e a gente pôde também, a gente vai dentro do contexto do negócio também entregar uma nova sede linda para eles, vai ficar muito bacana, que também vai fazer parte do empreendimento. Mas com relação ao público final, Pedro, quem é que vai locar então esse imóvel? Então, na verdade, esse imóvel a gente se espelhou muito nos grandes centros, né? Hoje você, em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais no geral, funciona bastante. Na maioria das vezes, ainda mais Friburgo, a gente, essa região aqui, nossa, né? A gente pegando todo o setor de metal mecânico, setor de moda íntima, Friburgo, essa região nossa, a gente fala que acaba sendo uma grande capital, né? Uma mini capital aqui dessa cidade de interior nossa, né? Então, às vezes a pessoa, em vez de vir alugar e ficar num hotel, essa plataforma digital tem crescido muito, né? A questão do Airbnb, do Booking. Então, a gente acredita que são essas pessoas, né? Essas pessoas que vêm mesmo para visitar a cidade, para visitar parente, para visitar Nova Friburgo, né? E buscam a praticidade, porque, como o Gabriel disse, é um empreendimento que ele vai ter tudo. Ele vai estar no coração da cidade, a avenida mais nobre, né, mais famosa da cidade, e com todos esses diferenciais que a gente está buscando entregar, entendeu? Então, a gente já tem algumas conversas com alguns parceiros, né? De repente, a gente já entregar um apartamento para o investidor já mobiliado. Então,
a gente sempre tenta trazer um pioneirismo, né? Esse empreendimento mesmo. A gente voltado um pouco para a questão da energia sustentável, né? A captação de chuva. Então, a gente acredita que é o público que vai vir, de repente, passar 1, 2 dias em Friburgo, né? A gente acredita que esse empreendimento vai ser voltado totalmente para o Airbnb. E a gente gostaria de dar uma abordagem de vocês com relação, quer dizer, essa coisa do panorama, né, e a coisa do atual com relação a Friburgo, com relação ao Estado, com relação ao Brasil, para que a gente já pudesse entrar, fizemos esse chamado nivelamento, falamos um pouco de vocês e tal, e agora vamos falar assim, de mercados, efetivamente, porque a gente pode dizer que o que acontece aqui na nossa região, vamos falar de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, e o interior do Estado, nós somos uma cidade que tem uma vocação turística, né? Falamos muita vocação porque ainda falta muita coisa ainda para que a gente possa ser evidenciado como cidade turística. Nova Friburgo, por exemplo, é uma cidade que é plural, ela é uma cidade industrial, é polo nacional do vestuário, é polo metal mecânico, é o maior, da flor, né? É o maior produtor, é o segundo maior produtor de flores de corte do país, depois de Holambra. Hortaliça também. Faz parte de um cinturão olerícola com Teresópolis e Sumidouro, o maior cinturão olerícola da América Latina, o maior cinturão verde, né, fotos de satélite. Produtor de morango, produtor de shiitake, criador de truta, e somos também turismo. Mas eu queria que vocês passassem então, falassem um pouco da região, da cidade e por aí fosse com ela. Legal. Pudesse estender. Então, o mercado, né, em si, Friburgo é um pouco... A economia de Friburgo, a gente tem, como é uma cidade muito forte, tem um comércio muito forte, tem empresas, a gente... Tem o turismo, mas a gente não é dependente de turismo como Teresópolis, Petrópolis, que a gente vê uma necessidade muito maior do turismo, né? Então isso para a gente é muito bom. A economia de Friburgo ela é muito forte. E dito isso, o mercado imobiliário de Friburgo também ele é um pouco diferente. Por exemplo, vou comparar com a capital, né? O Rio a gente teve essa questão toda de Copa, Olimpíada, que deu um boom imobiliário muito grande, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu vi, a gente conversa muito, né? Também sou conselheiro lá do Secov Rio, e a gente vê lá muita gente, na época que eu estava mais atuante lá no Secov, quando eu fui representante, a gente chegou a ver pessoas comprando um imóvel num preço e 5 anos depois vendendo mais barato. Isso é uma coisa que nunca a gente pensou que fosse ver. Mas eu acho que foi uma situação completamente diferente, onde tivemos Olimpíada e Copa. Agora, se falando também, comparando, por exemplo, com Niterói, que é uma cidade que ela tem a força, ela está perto do Rio, é uma cidade que ela tem também uma economia forte, mas você vê que lá a crise chegou muito antes de muita oferta de imóvel, principalmente comercial, né? Então, hoje em dia... Estou falando na parte de locação, a gente vê muita oferta, principalmente nas locações comerciais. Se você passar pela Alberto Braun, pelas ruas 16 de Maio, né, Ariosto, Bento de Melo, isso em Nova Friburgo, Nova Friburgo, Farinha Filho, você vê muitas lojas com placa. Então isso pra gente, Ernesto Brasílio, né, a gente tem cliente que tem uma loja na Ernesto Brasílio que tinha fila. Saía, entrava outra. A loja está quase 1 ano vazia. Eu tenho um outro caso de um cliente nosso, que na Alberto Braun também aqui em Nova Friburgo, que antes, no meio da pandemia, a loja estava alugada por R$22 mil. E ficou mais de 1 ano, né, para alocar e nem proposta, porque ele botou os mesmos R$22 mil, que não era fora de preço, né, era uma coisa que estava dentro do preço. Não é o caso do Rio, que houve um boom. Não. Mas a gente vê que o mercado ele se movimentou por essa questão de internet, essas questões dos custos, né? Por quanto foi alugado? 14 mil. Olha só que doideira. Ele passou um tempo... Quase 1 ano. 1 ano e mais 1 ano de contrato, que ele pagou 22, né? Então, 2 anos depois... Né? Porque do início do reajuste dele, se foi reajustado... Não, o cara entregou, aí ficou 1 ano vazia e alugou para um outro inquilino pagando 14 mil. E complementando um pouco o que o Gabriel disse, né? A gente também tem um cliente, amigo nosso, que tem uma rede de lojas de roupa, né? Infantil,
E que vem, de certa forma, a concorrência da própria internet, né? Hoje ele tinha pontos estratégicos. Chegou a ter mais de 10 lojas em 10 lojas em Friburgo. Ele fez a conta e falou, pô, o que eu pago de aluguel eu invisto no marketplace, eu invisto no anúncio pago, né, no digital. E hoje ele, acho que tá com uma loja. Tá, né? Com 3 lojas e um galpão, e disse que se apurrinha muito menos e ganha muito mais dinheiro. Que doideira, né? O mundo mudou muito na pandemia, trouxe muitas mudanças, e o mercado imobiliário também. Né? E tem muito proprietário que bate o pé firme. Ah, não, eu não quero abaixar porque estava alugada por 22. E aí não vai alugar. É isso que eu queria falar para vocês, o seguinte, vocês trouxeram um exemplo, e eu sempre falo o seguinte, esse não é um programa da cidade de Nova Friburgo. A sede da nossa emissora é aqui, mas nós falamos aí pro mundo, né? Então a gente está sempre a referência das ruas, às vezes, né? E quais são. Nós temos aqui a principal avenida nossa, a Avenida Comercial, que também ela é parte residencial, mas seria a nossa Avenida Paulista, por exemplo, né? Mais a Avenida Paulista, que tem uma parte até residencial e tal, do que a Rio Branco, no Rio, né? E sempre foi disputadíssima e com luvas, uma coisa que eu não sei se existe no Brasil. Acabou. Aí o que acontece? Eu quero 1 milhão de luvas e quero mais 60, 80, 90 mil, já vi isso aqui. Tá? E hoje eu vejo ali, tem pelo menos umas 8, 9, 10 lojas nesse eixo e não pode nem mais se falar em luva. Eu queria que você falasse essa coisa da luva. Antigamente a gente via cobrança de luva, que a luva quando é o primeiro contrato, né? Não tem, é legal, não tem nada de ilegal nisso, o que não pode é na renovação, aí é ilegal. Mas a luva ela é legal, está previsto na lei de locações, né, e no ordenamento jurídico brasileiro. E hoje em dia a gente não vê mais. Friburgo, antigamente você cobrava luvas, vamos falar de Friburgo, contextualizando, né? Na Rua Farinha Filho, na Praça Getúlio Vargas, que é uma região central. Alberto Brown nem se fala. Alberto Brown tinha fila, né? Como você falou do Alberto Brown, tinha fila de candidatos que se esvaziasse entrava outra loja. E hoje em dia a gente vê isso aí, 8, 9 lojas vazias. E aí tem os dois pontos. Por mais que a gente fale, tem proprietário que tem essa visão, poxa, eu vou diminuir para ver se eu consigo locar e não deixar o imóvel vazio. E tem proprietário que não entende que o mercado mudou, que é um momento que há muita oferta, é um momento que o nosso país passa por questões econômicas que o empreender, tem muita gente com medo, né, pela segurança de empreender. Então é um momento de muita incerteza e todo mundo tem que refletir, pensar e tentar buscar caminhos para a gente conseguir obter resultados positivos. Um contrato hoje de locação residencial são de quantos meses? A gente faz por 30 meses, por causa da questão da denúncia vazia, né? A gente sempre orienta a fazer dessa maneira. Até, Roosevelt, o mercado imobiliário, eu sempre falei isso, na locação residencial a gente não vê muita diferença, essa questão econômica sempre gira muito, existe essa dinâmica. Mas engraçado que esse ano, né, de 2025, até a locação residencial a gente vê menos demanda, a gente vê as pessoas às vezes entregando o imóvel para ir morar com um parente para economizar. A situação do país, assim, as pessoas apertando o cinto. E mudou até a locação residencial. A gente vê um movimento que a gente nunca tinha observado até então. Qual o movimento? É exatamente isso, das pessoas querendo economizar, de querer morar com parentes, entregar o imóvel. Não ver tanta locação. A gente tinha uma média, né? Que ela na locação residencial ela sempre se manteve, sempre cresceu, né? Porque graças a Deus a gente... nos últimos anos, a gente tem crescido aí, nos últimos 5 anos, a gente cresceu mais de 30% a predial. E a gente viu esse movimento também no crescimento da locação, principalmente na residencial. Mas a gente viu o mercado mais, por exemplo, vou dar outro exemplo, o número de leads, né? Diminuiu muito. Leads são o quê? Os atendimentos, né? Que vem pelos sites, pelo telefone, pelas placas, pelas plataformas, Viva Real, OLX, Zap. Diminuiu muito. Nosso site também, né? Porque as pessoas não estão interessadas em se movimentar. Quem pode aperta os cintos e segura para ver até onde vai dar esse momento econômico do país, né? Pedro, e a gente aqui, acho que vocês fiquem à vontade para falar em números, daquilo que for, mas a gente sabe que vocês fazem parte de um grupo que, em termos de gestão imobiliária,
vocês têm uma presença muito forte, né, com um volume muito substancial de imóveis, tá? Isso aqui para nós, aqui na região, isso é público, né? E por isso essa relevância, notoriedade ao longo do tempo todo, vocês fazendo o que fazem. Mas a gente fala o seguinte, existe no Brasil, sempre se falou isso, um déficit habitacional, tá? As pessoas falam, existe um déficit habitacional, nem todo mundo tem, né, imóvel. A pessoa, quando tem um imóvel, ela compra um imóvel primeiro inicial, depois ela vai migrando, Essa sempre foi a história, né? Essa curva, essa história se modificou, porque o Gabriel falou muito aqui, 2 vezes pelo menos, ele tocou em pandemia. Depois eu queria falar, porque aquele negócio, a gente joga muito hoje tudo na conta da pandemia. O que é uma pandemia? A pandemia quebrou comigo, a pandemia fez isso. Não. Mas eu queria que você falasse, você como está muito focado na construção, e esse déficit habitacional, ele é só num segmento mais desfavorecido, ou isso tem também nas classes A, B e C? Conta pra gente aí como é que vocês enxergam isso. Bom, na verdade, assim, a minha opinião, né, dessa que você perguntou, eu acredito que a gente tem também nessa parte, nesse público A, né, às vezes a gente sempre, no próprio, trazendo um pouco para a realidade nossa, o próprio empreendimento, que às vezes a gente tem um empreendimento do público de alto padrão, né? Então, às vezes o cara chega e fala, eu quero uma casa de 600 metros, exemplo, que eu não quero ter vizinho, um monte de exigência, né? Então, acaba que você fica meio limitado, né, a oferecer, a atender essa demanda dele, né? Então, eu acredito que existe sim o do público A, né? Lógico, muito menos do que as pessoas mais pobres, né? O público D, enfim. Então, mas eu ainda assim acredito que mesmo o público A, ele tem algum déficit, né, em relação a alguma demanda que ele tem, né, que às vezes ele sonha. E na verdade, até o público A e até os outros, nesse momento econômico, ele tem receio. Ele até para fazer um investimento, por mais que até que tem o dinheiro e ele segura, né? O juros está alto, vou deixar o dinheiro aplicado porque é mais seguro agora. Só que há 4 anos atrás, o juros estava 2%. Então, por isso que o mercado imobiliário, eu sempre falo, ele é o primeiro a estagnar e o último a voltar. Mas ele é o mais seguro. E você pode fazer excelentes negócios, comprando bem, investindo bem, e aí você ganha também na valorização do imóvel. Isso tudo que as pessoas têm que pensar, o que é interessante. É isso falando em investimento. E falando sobre déficit habitacional, ele existe. O Pedro falou, eu concordo com ele. Eu acho que nas classes D e E, ele é maior, né? Ele é mais latente, mas também nas classes A, B e C também existe em menor proporção, entendeu? Isso aí é importante a gente trazer, porque aqui diz o seguinte, olha só, vou trazer números aqui. Estado do Rio, 28.239 unidades lançadas, um aumento de 39% em relação a 2023, isso para 2024. O município do Rio, 22.121 unidades lançadas, crescimento de 37%. 12.430 unidades vendidas na capital. Aí eu queria já avançar e dizer o seguinte para você. O que acontece no Rio? No Rio, eu acho que tem um bairro, né, que ainda acho que é o Leblon, que tem um dos metros quadrados mais elevados do país. Só para vocês terem noção aqui, aqui os bairros mais valorizados, por exemplo, aqui em média, são o Leblon com 23, isso é a última avaliação oficial, 23 mil, quase 24 mil reais o metro quadrado. Depois vem Ipanema com 22 mil, Lagoa 16 mil, Centro do Rio 7 mil, né? Um valor médio de 9.800 reais. No Brasil, aí falei em unidade vendida. Eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão Esses números do Rio, né? A gente vê uma retomada do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, justamente pelo que eu falei.
teve aquela bolha do mercado, uma bolha, podemos dizer que houve uma bolha, né? E agora o mercado ele se estagnou não, mas ele se equilibrou e por isso que a gente vê essa nova retomada do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. E não mais que, além disso, a gente vê uma força muito grande do poder público, da prefeitura, em revitalização de bairros, né? Você vê aquela zona portuária ali, o que está subindo de prédios. E foi muito interessante que você vê um fomento e um apoio do poder público para as construtoras. Como é que isso aconteceu? Por exemplo, o construtor incorporador, ele tem um terreno no Leblon. No Leblon, ele poderia construir X andares. E aí a prefeitura falou, olha, eu sei que você também tem um terreno lá na zona portuária. Estou contextualizando, mas a gente sabe que isso foi bem bacana, esse apoio da prefeitura. E aqui eu não estou fazendo politicagem, tá? Eu estou falando que para o mercado foi muito interessante e a gente viu como um ponto positivo e um fator que gerou resultados. Ó, eu te dou mais um andar aqui, ou mais isso aqui, ou mais uma taxa de ocupação melhor nesse terreno Leblon, que ele ia conseguir um VGV mais legal, mas você vai ter que construir naquele terreno um empreendimento XY para a gente revitalizar e você vai ter que fazer melhorias aqui. Então isso foi bem interessante porque você vê uma zona do Rio que estava abandonada, que desde das Olimpíadas a gente viu uma revitalização, e agora você vê muitos prédios subindo ali. Literalmente um canteiro de obras. Canteiro de obras que eu acho que o legal foi o quê? O poder público, a Prefeitura do Rio, deu esse apoio às empresas, apoio no seguinte sentido: vamos sentar e vamos negociar e vamos fazer a cidade progredir, a cidade evoluir. Eu achei bem interessante. E aí faz parte, aí isso, quer dizer, acho que é um movimento mundial em algumas cidades, que é aquela chamada cidade inteligente, né? Onde você agrega num espaço, né? Onde você ali tem tudo, né? Então, tem um programa em Paris, chama-se Paris 15, porque você mora e a 15 minutos você tem que ter saúde, tem que ter escola, tem que ter seu trabalho, tem que ter o lazer, tem que ter tudo, de modo que você possa concentrar ali. O Rio, ele buscou, eu não sei se agora a coisa está decolando, né? Mas eu acho que a Prefeitura do Rio, principalmente, estamos falando com relação ao município, a busca desse investimento, até porque, aí voltando também à pandemia, mas é mais recente, mas lá atrás eles já faziam isso. Eles queriam fazer uma ocupação do Rio, do centro do Rio. A pandemia, acho que ela deu um susto, deu uma esvaziada, mas tenham visto essa enormidade. Isso começou com aquela crise, né, econômica do Rio, a pandemia, o centro do Rio, eu estudei no centro do Rio, e na minha época o centro do Rio bombava, vamos dizer assim. E depois eu cheguei aí ao centro do Rio pós-pandemia e até no meio da pandemia dava tristeza de ver o centro do Rio, as moscas. E eu acho que o interessante é isso, você povoar, né, o centro da cidade. É uma zona muito nobre, porque você está muito bem localizado, né? E por que não fazer esse trabalho de pegar empreendimentos que eram comerciais, né, que estavam vazios, as moscas, e torná-los residência, criar infraestrutura, como você falou, de saúde, educação, de comércio no entorno. Então, acho que esse trabalho tem que ser feito, que está sendo feito, né? Acho que ainda está começando a decolar. É muito interessante. E a gente vê, por isso que o mercado do Rio teve esses números bacanas de crescimento, e eu acho que a tendência é esse crescimento. Eu acho que a gente pode pensar, né, e já falando da cidade de Nova Friburgo, onde a gente ama, onde a gente gosta, eu acho que a gente precisa revisar o nosso plano diretor, a gente precisa estar modernizando ele. A gente não pode ficar para trás, porque o setor imobiliário ele gera muitos empregos e ele tem que ter voz. Então, eu acho que é um momento da gente cobrar o poder público, sim, da gente estar contribuindo com a geração de empregos e, sim, modernizando as legislações, né? Eu queria... E só concluindo o que o Gabriel falou, né, até mesmo pegando um pouco da cidade do Rio de Janeiro, né, que foi acho que um exemplo bem bacana, que foi uma parceria ali do público e do privado que super deu certo, né? Porque, além de tudo, é uma coisa pensada, né? O público senta com o privado e fala, a gente vai... A questão da expansão da cidade é para esse lado, né? E aí, como você mesmo disse, vamos levar o hospital, vamos levar a escola, vamos levar a farmácia, enfim.
tudo que você precisa para viver bem e ter qualidade de vida, né? Hoje, acho que a gente vive todo mundo numa correria muito grande, muita gente fala que tempo é dinheiro, né? Então, isso é um exemplo que deu certo e trazendo um pouco aqui para a nossa região, tudo na vida da gente a gente pode se adaptar, pode pegar de exemplo e tentar melhorar, né? Então, como o Gabriel mesmo disse, a gente pega um pouco do que deu certo, traz para a nossa realidade, adapta e vamos lá. A iniciativa privada quer empreender, a iniciativa privada quer continuar a construir, mas lógico que a gente depende também, né, da rua, da energia elétrica, da água, né? Então, essa questão do plano diretor, que acho que vai ser até revisado esse ano, né, aqui na nossa região, a gente já está estudando, né, como o interesse é nosso também, né, a gente empreende, a gente constrói aqui na região, a gente quer o melhor para a nossa cidade, né? Então, só concluindo o que o Gabriel disse, são exemplos que dão certo, que a gente precisa trazer para dentro da nossa realidade e buscar, né, o melhor sempre para o nosso negócio, para a nossa cidade, para o nosso vizinho. Então, acho que é isso. Mas nem tudo, e aí você já levantou a bola aqui para que eu pudesse puxar esse assunto, nem tudo são facilidades, né? E aqui vamos falar das dificuldades. Dificuldades é abertura de mercado para investidores e profissionais do setor. Vamos lá, dificuldade. Alta burocracia, complexidade legal. Eu vou falar isso aqui, vocês vão. Nós temos só 10 minutos. Vou levantar a bola para vocês. Tá? Instabilidade econômica e aumento do custo dos insumos. Falta de infraestrutura adequada em diversas cidades brasileiras, impactando a atratividade de determinadas regiões. Aí, abertura do mercado. Demanda crescente por imóveis sustentáveis e com tecnologia, expansão de programas habitacionais e valorização de áreas em desenvolvimento urbano. Você vê, eu fiz pontos e contrapontos. Queria que vocês agora trabalhassem isso aí. Então, acho que já pegando esse gancho, né? Vamos pegar, eu acho que a cidade está sempre em movimento, então a gente sempre tem que buscar também modernizar nossas leis. Primeira coisa, a gente ter leis modernas que facilitem o entendimento do público na hora de uma aprovação de um projeto, não ter discussões, e eu acho que isso é interessante. A burocracia também, né, até tentando ser um pouco sucinto aí nas colocações, a gente vê a burocracia existe, isso no Brasil é muito latente, é muito forte, infelizmente, né, a gente vê que nós como empresários a gente se esbarra direto, né, nós esbarramos direto na burocracia. E eu tenho certeza que os países, todo mundo sabe disso, os países mais desenvolvidos são os que têm menos burocracia. Eu acho que a gente tem que... Nada se cria, tudo se copia. Então vamos copiar. Se adapta, né? Vamos copiar os países que deram certo nesse tocante, né? E Pedro, com relação a essas questões aí, o que você tem aí a falar? Bom, falando um pouco também, acho que pegando um pouco o que o Gabriel falou, né, questão das dificuldades também, né, que a gente acaba tendo, né, não adianta o empreendedor querer vir com um projeto e a lei ainda ser uma lei antiga, né. Então, é uma constante conversa diária com o setor público, né, a gente tenta trazer para nós mesmos, fazer o nosso dever de casa em conjunto, né? Porque o interesse é num todo, pela geração de emprego que a gente faz, né? Gera pela a cidade que a gente quer crescer, entendeu? Então, e ao mesmo tempo também a gente esbarra em leis muito antigas, né? Então, a gente precisa também de uma revisão, né, do poder público nesse sentido, né? De querer que as coisas cada vez mais evoluam, né? E a gente como construtora, a gente acaba tendo que dia a dia é uma novidade diferente. Até voltando ao assunto um pouco da pandemia, né? A gente tinha uma obra que era toda em estrutura metálica. A gente pegou aquele boom do aço, né? Que se a gente não tivesse fechado a obra antes da pandemia, iria inviabilizar. A gente não, né? Imagina, você tinha feito um orçamento de gastar, falar qualquer número, de gastar 100, esse número iria para 500, né? Então, a gente vive
esse dia a dia, né? E além de tudo, a falta da parte comercial, econômica que envolve num todo, né? De às vezes acordos políticos, internacionais, que de certa forma acabam atrapalhando um pouco o nosso setor também. A gente tem aqui, existe um termo que chama-se o sonho da casa própria. Quer dizer, esse termo ele está em uso ou ele está em desuso? As pessoas hoje elas deixaram de ter... o primeiro sonho era o emprego, né? E depois aí vinha aquela coisa, o casamento, aí depois quem casa quer casa. Então você vê assim, ó, o sonho da casa própria e quem casa quer casa. Queria que vocês... Estamos faltando aí quase 5 minutos aí para terminar, mas só para que a gente pudesse deixar isso, porque está no imaginário das pessoas ou é a realidade? Ainda existe. Eu acho que antigamente as pessoas tinham muito mais. O quanto? Agora vamos falar o seguinte, para isso, o quanto de existe? Quantos por cento vocês entendem que ainda está nisso, né? Quem casa quer casa e o sonho da casa própria. Hoje em dia eu acho que existe, não sei, é difícil até quantificar. Mas hoje as pessoas estão dando muito valor a viajar, conhecer novas culturas, né? Conhecer novos lugares, ter outro tipo de gasto que antigamente as pessoas queriam o quê? Ter a casa própria, criar os filhos, dar uma boa educação para os filhos e deixar um patrimônio enorme para os filhos. Hoje em dia eu acho que a nossa geração e as novas então nem se fala, elas têm uma cabeça um pouco diferente, apesar da gente pensar um pouco diferente. Eu acho que a gente sempre tem que tentar empreender, tentar produzir e também deixar um legado, né? Eu acho que deixar resultados, mas a gente vê um movimento diferente e até um pouco mais tardio. Antigamente foi o que você comentou, a pessoa casava nova, com 25 no máximo, né, anos, estou falando da década de 80, 90, e já buscava a casa própria. Hoje em dia a gente vê uma coisa um pouco mais longínqua, né? A pessoa com 40, já aí que ela começa a pensar nisso, né? Então a gente vê como a expectativa de vida da população subiu, a gente vê também as pessoas casando mais tarde, tendo filho mais tarde e também pensando nessa questão da casa própria também um pouco mais tarde. E só concluindo o que você falou, também tem aquela galera que às vezes a pessoa já tem o imóvel, decide vender o imóvel, não, vou viver de aluguel, que para mim sai mais barato o dinheiro que eu vou vender a minha casa, eu faço um investimento, faço uma aplicação que vai me dar uma rentabilidade. Também tem um pouco desse público, né, Gabriel? O pessoal que às vezes tinha o sonho, tinha a casa própria, vende, vai para o aluguel por questão financeira, né? De dar uma rentabilidade maior para sua família, né? Dar uma qualidade de vida maior para sua família. Nós estamos chegando ao final, temos aí, quer dizer, foi um bate-papo, acho que ele elucidou muita coisa, a gente trouxe luz a um tema que muitas das vezes não é abordado, né? E cada um fica lá no seu quadrado, vou comprar, vou investir, estou com medo, coisa nesse sentido. Mas o que faltou falar, Pedro, que você acha que faltou falar, que você gostaria de não deixar? Você vê aqui o seguinte, eu vim aqui para falar isso, não posso deixar. Senão vai chegar lá, dona Annalise, o Silvio César, né, o Caio, e o pessoal vai falar, Ana Rita, né? Ana Rita vai falar assim, poxa, você foi para lá para falar isso e não falou. O que faltou falar dentro desse papo? Algum conselho, alguma sugestão, olhando lá para a nossa câmera? O que você gostaria? Qual um conselho, uma fala, uma orientação? Não, a orientação que, né, o que faltou falar, né, de certa forma, acreditem no setor imobiliário, né? O setor é um setor muito seguro, desde quando eu me entendo por gente, né, e não só eu, mas a sociedade no geral, é um meio seguro, é um meio que o Gabriel mesmo falou. O dia que alguém entrar, tomar seu imóvel, não. A partir do momento que você tem, né, a escritura, tudo direitinho, tem o seu registro, o imóvel é seu, é um investimento seu, é um patrimônio seu para sua família, né? Então, eu acho que é isso, é que as pessoas não deixem de acreditar no setor imobiliário. É um setor que, mesmo com a sazonalidade dele, é um setor que se mantém. Uma hora desce um pouquinho, mas, e como o Gabriel disse também, é o primeiro a frear e o último a acelerar, mas continua sendo um investimento muito seguro. E aproveitando também para poder concluir, só falar um pouco, né, aproveitar esse momento, a oportunidade também,
agradecer de ter a oportunidade de estar aqui e falar um pouco também da Seg Primos, né, Gabriel, que é a nossa nova xodó aí, a empresa nova do grupo, recém-criada. A gente, por conta de já estar no setor, o Gabriel, que vai até ficar à frente dela, pode até falar um pouco melhor. Então, a ideia nossa também é atender nível Brasil, né? A gente, por conta também do mundo digital que a gente vive, o celular hoje, o relacionamento fica muito mais fácil, né? Então, é uma empresa nova, é uma empresa que já é do grupo de 60 anos, né? Então, eu queria deixar o recado também para os ouvintes a seguirem lá a página da Seg Primos e acompanhar um pouco mais do nosso trabalho. Gabriel, restou 30 segundos para você, senão o Marconi daqui a pouco vem em Salvador. Agradecer mesmo a atenção de todos, né? É um prazer estar aí contigo, que é um grande amigo que eu tenho de vida aí, e dizer que é um orgulho muito grande a gente fazer a diferença, a gente poder estar contribuindo com a sociedade, gerando empregos, deixando um legado. É uma responsabilidade, mas é uma alegria muito grande a gente estar podendo liderar isso tudo. Então eu acordo todos os dias com uma felicidade muito grande, um amor muito grande pelo que eu faço. E é um prazer enorme viver assim. Aqui, eu queria agradecer a vocês dois que fazem parte dessa geração, que não é uma geração nova, porque vocês já estão aí rodando há muito tempo, vocês têm cheiro aí do mercado imobiliário, vocês nasceram dentro do mercado imobiliário, então estamos falando de 60 anos disso aí, quer dizer, a grande representação e a grande homenagem nossa a quem foi o idealizador de tudo isso, né? O Silvio Ruiz, que foi o avô de vocês, e depois o pai de vocês pegou isso com muita firmeza e deu inspiração a vocês, não deu só condição a vocês de vocês trabalharem, não, mas é inspiração. Vocês falam com motivação, com encantamento, com entusiasmo, com orgulho, e às vezes é aquela coisa, não, foi minha viração, eu não tive como fazer, eu não consegui emprego lá fora, coisa nesse sentido. Não, vocês hoje, vocês tocam algo que com certeza está dentro do ideal de vocês, e eu sei que o que vocês fazem bem feito e querem fazer bem feito, e são inspiradores também. Então, meu abraço a vocês, abraço à família Primos, que com certeza é uma família grande, tá, que hoje conta com milhares de colaboradores dentro do grupo, onde vocês fazem a gestão plena aí dentro dos condomínios, principalmente. O meu abraço a vocês, dizendo que hoje nós descortinamos muito do mercado imobiliário, mas estaremos semana que vem aqui com um novo tema de relevância. Eu sempre falo, entramos de um jeito no programa e vamos sair de outro. E de que jeito entramos? Nós entramos de um jeito e vamos sair muito melhores, porque vamos sair com conhecimento, vamos sair com informação, e isso, nesse mundo de hoje, o que faz a diferença é o conhecimento que você detém. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.